Bom dia, meu irmão Henrique. Bom dia, meus amigos, ouvintes do meu canal. Eu prometi que teríamos, sempre que possível, um minuto de vida no campo. Hoje está aqui o irmão Henrique, lá da Vila Campestre, fazendo a visita no Vitrine do Lago. E aí, meu irmão, gostou aqui do Vitrine do Lago? Oh, aqui é uma benção, irmão. Aqui a gente realmente sente mais próximo, né, de Deus. Aqui a gente vê a dependência que nós temos de Deus. O quão longe nós estamos de Deus quando estamos na cidade, né? Aqui tem uma vida no campo, uma vida campestre, né? Como está lá no meu grupo também. É uma benção. Nós estamos visitando aqui a região do Lago Serra da Mesa, aqui em Niquelândia. Um lugar maravilhoso, uma benção, cercado aqui de fazendas, né? Não tem aquela bagunça de condomínios, né? De pessoas que gostam da bagunça, né? Que gostam da muvuca, né? Vamos dizer assim. Então aqui, como todos podem ver, compartilhar comigo essa visão maravilhosa, né? Tem uma ilha lá na frente, esse lago, uma benção do Senhor. Árvores frutíferas que não, da natureza, várias espécies que nem eu mesmo conhecia, mais silvestres, né? Tudo quanto é espécies, a gente poder conviver em harmonia. Irmãos, resumindo, um pedacinho do céu. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita satisfação e com muita alegria que nesse lugar predileto que eu tenho, posso aqui estar cumprimentando vocês através do estudo de mais uma lição da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, o teu carinho, o teu cuidado por cada um de nós, a tua proteção e principalmente pela oportunidade de tu poder nos dirigir dentro do estudo da tua palavra para a tua honra, tua glória e teu louvor e crescimento nosso na sua graça. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos com o perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A mensagem que vale a pena compartilhar. O penúltimo tema desse trimestre. Já estamos encerrando mais um trimestre. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Temos o texto principal, a coluna dorsal do tema desta semana. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, a tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, eu diria que é um peso indescritível o teor dessa mensagem para aqueles que vivem num planeta, infelizmente, uma minoria cristã e a maioria pagã. Haja visto que, só olharmos a população da Índia, que cobre 22% do planeta Terra, paganismo, com poucos cristãos comparado com o volume pagão, inexpressivo. A Índia, com 2% da população mundial, pagã também, com uma proporção pequena de cristianismo também, inexpressiva também. O mundo muçulmano, 24% do planeta Terra, paganismo. Nós chegamos aí a 66%. E aí ainda podemos agregar budismo, shintoísmo, judaísmo, confucionismo, também para compor, com certeza, inclusive o espiritismo também, que compõe o restante para completar 70% do volume de paganismo do planeta Terra, aonde esses 30% que sobrou, que na realidade a metade desses 30%, se for considerar o que tem de pessoas que se vinculam a espíritos comunistas, a situações que estão completamente deslocadas, direto ou indiretamente promovendo, no fim das contas,
a própria obra do dragão na terra e comprometendo a obra de Deus na terra. Então sobra muito pouco, que a pena inspirada inclusive fala que nenhum em 20 entrará no reino de Deus. Então parece que essa conta que ela fez fica bem clara quando nós recebemos uma mensagem dessa de Apocalipse 14 como coluna dorsal do tema do grande conflito entre o bem e o mal. E isso nos deixa um peso de responsabilidade muito grande, porque mesmo sendo minoritária a nossa população, nós temos uma missão de dizer para esse restante, para essa maioria, que Jesus está voltando. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E não se esquecer que o peso maior dessa missão é lembrar a população desse planeta, do mundo ao nosso redor, do sacrifício de Cristo que morreu a morte eterna no Calvário para resgatar a mim e a você. E ao tomarmos decisões que nos distanciam desse propósito, que é louvá-lo, que é agradecê-lo pelo plano da redenção que ele nos deu, nós estamos indiretamente como se estivéssemos crucificando ele novamente, rejeitando ele. E ele mesmo diz que quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. A nossa missão de apresentar o amor de Deus, o que ele fez para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito profundo isso. No segundo tema, a mensagem da verdade presente de Pedro. Aqui se refere em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, aonde o apóstolo Pedro usa essa expressão atribuída à verdade, verdade presente. Mas é interessante, irmãos, que a palavra de Deus é uma palavra viva. E ela, em qualquer época da história do universo, ela foi sempre presente e continuará sendo sempre presente. E o Senhor Deus, o nosso Criador, ele é tão verdade que Cristo, quando esteve aqui, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a mentira faz exatamente o contrário. Além de enganar, nos qualificar como mentirosos e enganadores, ainda nos deixa presos nos grilhões do pecado, sofrendo, sufocando-se por causa das tradições e preconceitos e teorias erradas impostas goela abaixo num sistema religioso que muitas vezes, ao invés de libertar, prende. As ovelhas não podem ficar presas, elas têm que ficar livres debaixo do comando desse pastor que está perto de chegar para nos buscar. Ninguém é dono de ninguém. Somos livres. Mas todo mundo tem o direito de ser feliz. E sem a verdade, para sermos de fato livres e felizes, ninguém vai conseguir alcançar isso. E essa salvação tão almejada não vai passar de um sonho, de uma vida inteira religiosa ou de uma vida cotidiana qualquer. E essa verdade é tão importante que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21, ele dá detalhes muito íntimos da importância e da qualificação dessa palavra. Ele afirma ali que nenhuma parte da palavra de Deus foi feita por vontade própria de homem nenhum, mas pessoas escolhidas por Deus, escolhidas a dedo, falado, inspirado pelo Espírito Santo e transmitir a vontade de Deus para a humanidade, a carta de Deus ao homem. Ninguém escreveu o que queria escrever. Tudo o que está contido nas Escrituras Sagradas tem a direção divina e a permissão divina. Ainda que daqui e dali possamos encontrar algo como aquilo que Paulo disse. Isso diz eu e não Cristo. Isso diz Cristo e não eu. Não é doutrina isso aí. Como não é doutrina os atos culturais do confronto da história que aparece na história do grande conflito no relato do Escrito Sagrado. Não é doutrina. O que é doutrina é eterno na Bíblia. Mas quando a palavra está dizendo aqui que é toda ela, porque quando conta a história, ela está contando a verdade. Mesmo com os nossos erros e acertos daquelas épocas dos tempos bíblicos. E foi importante ter aquele registro
para que quando nós hoje pudéssemos estar olhando e ouvindo essa história, evitássemos os erros que já aconteceram no passado. O mesmo quando nós constituímos uma família, nós transferimos. Sempre queremos corrigir nos nossos filhos os erros que os nossos pais tiveram conosco. E o que teve de bom que aprendemos com nossos pais, vamos transferir para os nossos filhos. E essa é uma ideia proposta desde o Antigo Testamento, na Palavra de Deus. A gente ensinar para os nossos filhos de manhã, e ao levantar e ao deitar, não deixar de transmitir esse conteúdo da verdade, da palavra viva para a nossa descendência. Para que quando Jesus chegar agora, nos nossos dias que próximo está, nós possamos ter o maior número de pessoas possível agregado neste grupo maravilhoso que realmente está esperando o Senhor e poderão olhar para o céu e dizer: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Terceiro tema, o foco do Apocalipse no tempo do fim. Irmãos, está aí o livro do Apocalipse. Eu diria que é a ênfase do grande conflito entre o bem e o mal. É o cenário que aponta o desfecho desse conflito que já se arrasta há milhares de anos na história da criação. E desde o início do Apocalipse até o final, como qualquer outro livro da Bíblia que tenha características apocalípticas, como Isaías, como Ezequiel, dentre vários outros que temos, Joel e outros profetas, todos eles apontam para este desfecho. São revelações importantes que visa preparar a mim e a você para as coisas que Jesus um dia disse no sermão profético, que naquele dia muitos desmaiarão de terror, da expectação das coisas que acontecerão a este mundo. Mas nós não precisamos de fazer parte desse time vítima de terror. Pelo contrário, possamos nós fazer parte do grupo que estará louvando a Deus por isso estar acontecendo, porque em muito breve abraçaremos com o Senhor nas nuvens dos céus. E é mister que tudo isso aconteça, para que de fato possamos abraçá-lo nas nuvens dos céus. E podermos nos abraçar uns aos outros, porque estaremos fazendo parte do plano da redenção, do apogeu desse trabalho, porque já estaremos indo ao encontro com o Senhor nos ares, com a característica de raça pura. O corpo mortal transformado num corpo imortal, como menciona Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 53. Mas o desfecho desse conflito vai acontecer de uma forma que nós não deveríamos jamais subestimar. Porta da graça. É um assunto que poucas pessoas levam de fato a sério. Vivemos debaixo da graça. Desde que estourou um dia a rebelião, a subversão contra o governo de Deus, foi apresentada a graça, que foi pela graça que Deus sempre criou tudo que Ele criou no universo. Só que a partir do momento que iniciou o pecado no céu, esse assunto da graça já passou a ser apresentado de forma dinâmica na história da criação, para aqueles seres que não queriam mais viver como raça pura, mas que optaram em viver como raça caída, achando que podia ser Deus em si mesmo, deuses por conta própria. Desde quando criatura pode se tornar algo divino? Desde quando criatura vai se achar Deus, se Deus é absoluto e eterno? Pai, Filho e Espírito Santo. A porta da graça foi apresentada para todos. A promessa foi oferecida para todos. Inclusive, a prova disso, lá em Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 ao 12, nós temos ali embutido claramente nas razões que revestiu a Cristo a condição, que era então chamado de Arcanjo Miguel, de combater e expulsar do terceiro céu e lançar aqui na terra os seres que foram lá pessoalmente encarar a batalha contra o reino eterno. Foram lançados aqui na terra. E eles vieram sabendo sobre o assunto da porta da graça, só que não pôde ficar mais perto dessa porta igual eles estavam lá no céu.
vieram morar aqui. E aqui tem a nossa descendência, tem a nossa existência, que também compartilha da mesma porta. Só que, quando Jesus falou de duas portas, uma larga e uma estreita, e que as pessoas gostam de entrar pela porta larga, essa porta larga é a porta da desgraça. Porque é entrar e encontrar trevas e morte. E morte para Deus é absoluto, morte eterna. É perder salvação. Mas a porta estreita é a porta da graça. Nunca foi fácil servir a Deus, principalmente num mundo empedernido igual esse que nós vivemos. Mas Deus nunca foi tão grande na nossa vida, por nos dar a oportunidade de conhecer a Tua Palavra e de viver a Tua Palavra, e principalmente de compartilhar a Sua Palavra, que nos leva a cumprir a nossa missão diante de Deus e diante dos homens. Mas quando essa porta da graça fechar, quando Deus levantar do seu trono e dizer está feito, meus amados, o que Apocalipse 18, verso 8 fala, é que em um só dia cairão prantos, pragas e dor. Em um só dia. Tudo que está revelado em Apocalipse 16, as 7 últimas pragas, cairão em um só dia. Esse será o primeiro dia do milênio. E a primeira praga vai separar joio do trigo, que é a ferida no corpo, dos pés à cabeça. Separou joio do trigo, está ali saindo do meio dos escolhidos, aqueles que não são escolhidos, porque eles não escolheram a Deus. Estava tipo Maria vai com as outras, mas não queria nada. Como nos dias de Cristo, quantos que estavam atrás dele só por causa dos milagres, por causa dos pães, etc., por causa da comida. Não estava atrás dele para buscar a salvação. Teve muitos assim, e continua e vai ter. Mas o dia que ele dizer está feito, vai separar o joio do trigo. E as demais pragas estarão caindo, e no meio do povo de Deus não vai ter ninguém que será atingido por nenhuma das pragas, como foi lá no Egito. Nem um cachorro vai mover sua língua. E nenhuma das pragas nos atingirão. Nesse ciclo de 24 horas. No final dela, Jesus estará apontando nas nuvens dos céus, depois que terminar essas pragas. E Apocalipse 18, verso 10, vai desenrolar o cenário de 2 Pedro, capítulo 3, verso de 8 a 13. Os céus ardendo em fogo, se desfazendo em uma só hora, destruindo toda a estrutura da baderna religiosa e social da face da terra. Tudo o que o homem construiu com a mão dele. E nós estaremos atravessando no meio dessa fogueira, como os companheiros de Daniel estiveram na fogueira, sem se queimar, nós estaremos também atravessando, indo ao encontro com o Senhor nos ares. E esse planeta sendo destruído. Fim do mundo, chuva de fogo. Aonde será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2,8. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Para fazermos parte dos justos, que estão desde hoje buscando a presença do Senhor para nos abençoar e podermos cumprir com a nossa missão, que não tem lugar nenhum da Bíblia que está autorizado de alguém suspender esse trabalho. Muito pelo contrário. Precisamos de mais do que nunca nos apressarmos para concluir com esse trabalho. Quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo Jesus voltará. Amém. Quarto tema, a mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. Bom, o que nós estamos estudando durante o tema dessa semana, Apocalipse 14, o foco, a linha dorsal, as 3 mensagens angélicas, que também conhecidas como as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Anjos voando pelo meio do céu, representando pregadores humanos aqui na terra. Que em momento algum deveria suspender essa obra, de trabalhar abertamente. Vivemos hoje debaixo de uma pandemia onde o mundo cristão todinho está infelizmente acuado, deitado, cumprindo aos pedaços uma obra que era para estar sendo cumprida de forma plena, no mais alto clamor da palavra, porque em muito breve chegaremos ao alto clamor propriamente dito, e se não estamos clamando as 3, como que proclamaremos o alto clamor? É evidente que para poder elevar a voz e cantar mais alto, precisa de cantar mais baixo primeiro,
para aquecer as cordas vocais. Por isso as 3 mensagens angélicas. Para a hora que abrirmos o volume da voz no alto clamor, o maior número possível de pessoas do mundo ao nosso redor possa ouvir, sentir a influência do Espírito Santo e tomar a decisão que não dá mais tempo de adiar. O que Apocalipse 14, verso 6 em diante, está apresentando, meus irmãos, é uma mensagem de evangelismo. É a mesma mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. Que esse Evangelho do Reino será pregado em testemunhas a todas as gente, e aí então virá o fim. Lá então esses anjos voando no meio do céu com o Evangelho eterno. E Evangelho é boas novas. As boas novas da salvação. O que estava de novo nessa questão toda? Apocalipse 1:7. Cristo primogênito dos mortos. Como que ele podia ser primogênito dos mortos com 4.000 anos de pessoas morrendo, irmãos? Porque está dizendo aí que ele morreu a morte eterna. O único no universo que morreu a morte eterna foi ele. E ele ressuscitou. Ele suou sangue no Getsemane porque sabia o tipo de morte que ele ia enfrentar. E isso é uma boa nova, porque todo mundo pensava que morte era eterna, e não é. Essa morte que nós temos aí, o Evangelho de João capítulo 11, verso 11, fala que é sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar do sono. Mas Jesus não dormiu. Jesus de fato morreu. Apocalipse 1:7, o texto que acabamos de citar. Morreu a morte eterna. Ele morreu a morte da serpente. Aquela serpente de metal que foi representada lá no deserto. Lembra que as pessoas eram para olhar para ela e ser curada da picada, da praga das serpentes? Pois é. Ele contou para Nicodemos no capítulo 3, no verso 14 e 15, que ele substituiria aquela serpente de Moisés. Porque ele morreria a morte da serpente. Para pagar o preço que eu e você e qualquer outra criatura jamais poderia pagar. Porque não tem vida em si mesmo. Ele tem. Se ele tivesse cometido algum pecado, tendo se feito como aparência de mortal e estrutura mortal como ele se fez, que ele sentiu fome entre nós, sentiu sede entre nós, sentiu dor entre nós, sentiu raiva entre nós, sentiu de tudo que nós sentimos, mas sem pecar. Ele nunca pecou. E graças a ele nunca ter pecado, o pai dele pôde consolar ele lá no Getsemane que ele seria vitorioso no Calvário. E foi por amor de mim e de você. E graças a isso, temos que apresentar essa boa nova. Que a ênfase principal do Evangelho é o sacrifício de Cristo por mim e por você. A revelação mais profunda do amor de Deus por suas criaturas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, nós temos a compreensão mais plena da verdade. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13 e 14, nós temos um texto que harmoniza também com a primeira mensagem angélica revelada em Apocalipse 14, no verso 7. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eclesiastes está dizendo que de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem falado, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Tudo o que já aconteceu, até aquilo que está encoberto. E é isso que está sendo dito também lá nas mensagens angélicas. Veja, Salomão viveu há cerca de 900 anos antes de Cristo. E João, que viveu há 1000 anos depois, praticamente, quando escreveu essa mensagem aqui, está falando a mesma coisa. Porque o dono dessa mensagem, o emissor dessa mensagem era o mesmo. Continua sendo o Espírito Santo. E chamando a minha e a sua atenção para esse momento que a mensagem está advertindo. Do início do juízo. E quando a gente olha para o início do juízo, mas quando foi isso então? Então é interessante, irmãos, que Daniel capítulo 8, verso 14, comenta: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Estudando essa palavra, essa mensagem, se você for lá no Escatologia, versão 5, estudar a escatologia tudo, vocês vão passar lá umas 6 ou 7 aulas, estudando só sobre esses 2.300 anos. Esse momento que a palavra de Deus atribui ao início do juízo na face da terra. Esse juízo tem dia, mês e ano em que ele começaria.
aí dentro do contexto da revelação sagrada. Não é vontade própria de homem nenhum, é o que está revelado, é o que está escrito. Só que o que está na palavra de Deus não está de forma escancarada, aberta, porque senão não existiria nem Bíblia para nós mais. Mas existe as chaves de interpretação dentro da própria Bíblia, que quem busca, que quem estuda, recebe e entende. Dia 22 de outubro de 1844, iniciou o juízo de Deus na terra. E lá no Apocalipse, no capítulo 12, do verso 6 e no verso 15, nós temos o complemento disso, mostrando a localização geográfica em que estaria acontecendo esse cenário do juízo, o deserto, Estados Unidos da América. Ali, naquele lugar, a mulher de Apocalipse 12, que é a igreja pura, que lá no verso 17, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, estaria se levantando. Mas infelizmente, no verso 15 do capítulo 12, mostra também uma serpente lançando água da sua boca como um rio para fazer arrebatar a mulher. E águas em profecia são povos. Apocalipse 17, 15. Povos surgiriam ali para formar o último governo na face da terra, que dominaria sobre a face da terra a cabeça que sobe da terra. Lá no deserto. O poder político, religioso, americano, que de lá partirá a última grande crise do desfecho do conflito, que será o decreto dominical, que está muito prestes. Para isso acontecer, só depende de levantar um governo mundial, soberania mundial. Quem ganhou a Segunda Guerra foi os Estados Unidos, e jamais outra pessoa cobriria, que para suprimir isso teria que ter uma terceira guerra. Isso não vai acontecer porque ninguém é bobo de se destruir com tanta bomba atômica que tem, tudo quanto é país que tem por aí afora. O que vai acontecer é um governo de fundamentalismo comunista, fascista, vai levantar em aliança a uma estrutura religiosa perversa de ordem de estrutura jesuíta, como nós temos aí apresentado, vai repetir a Inquisição antiga. Vão apresentar o domingo com um disfarce, com uma fachada de meio ambiente, descansar, ter um dia que respira, etc. Que a pandemia mesmo mostra isso, né? Aqueles rios da Itália que era o lamento, ficou limpinho por causa do isolamento social. Aí vai mostrar que se aconteceu o isolamento social por semana, o meio ambiente vai ficar uma maravilha. Esse dia tem que ser o domingo. Porque o sábado todo mundo vai ter que trabalhar mais, sabe por quê? Para poder aumentar a produtividade sem aumentar o salário, porque todo mundo já ganha 30 dias, mas trabalha só 22 ou 21 dias. Então vai aumentar o trabalho sem aumentar o salário. Exploração da mão de obra. Para poder cair a inflação, diminuir a recessão, apresentar isso como solução para a humanidade. Aí os guardadores do sábado estarão severamente sendo perseguidos. Decreto dominical. E vocês sabem que por trás da estrutura comunista é ideologia de gênero, é paganismo e etc. 70% do planeta já vive isso. De uma maneira ou de outra. Direto ou indireta, parcial ou completa. Mas é representado pelo dragão, o paganismo. O falso profeta, que é esses crentes mequetrefe, que vai cobrir aqueles outros, a metade do mundo cristão praticamente, ou muito mais, representados pelo falso profeta, aqueles que insistirem em pisarem na palavra de Deus, e em pisarem na lei de Deus, porque a igreja pura, Apocalipse 12:17, está falando do mandamento. Lá no Eclesiastes falou dos mandamentos. 1 João capítulo 2, versos 3, 4 e 7 fala: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso, com ele não está a verdade. E não vos dou mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivesse. Que mais o quê? Tem que desenhar? Tá vendo o tanto que é sério esse assunto? Não pode ficar pisando na verdade. Então está tudo muito claro nas escrituras sagradas. E o que eu estou fazendo quanto a isso? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Antes que seja tarde demais. Porque a profecia mostrou para nós dia, mês e ano. 22 de outubro de 1844 começou o juízo investigativo. Deus não vai condenar ninguém sem investigar. Quando ele terminar essa investigação, ele levanta e fala: está feito. Quem está absolvido está, quem está perdido está. O justo que se santifica ainda mais, e o imundo que se surge ainda mais. Cai 7 pragas. Fechou a porta da graça. Abriu a porta da desgraça para quem queria desgraça a vida inteira através de escolhas erradas. E no final dessas 24 horas, Jesus estará voltando para abraçar comigo e com você lá nas nuvens do céu.
Que Deus abençoe e que façamos parte desse grupo maravilhoso. Sexto tema, o apelo final de Deus. O alto clamor. Apocalipse 18, de 1 a 4. Irmãos, eu diria que o alto clamor vai acontecer exatamente do jeito que a profecia falou que iria acontecer. De a gente clamar pela última vez com um tom mais alto da nossa voz, para que as pessoas possam sair da grande Babilônia de vez e se consagrar no reduto do povo de Deus, para juntos aguardarmos a volta de nosso Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 11, no desfecho, no fechamento do quinto selo apocalíptico, antes de abrir o sexto selo, que já estamos vivendo debaixo dele, foi dita uma mensagem relacionada com o alto clamor. As pessoas estavam clamando a Deus durante o período de 1260 anos de Inquisição. Até quando, Senhor Santo e Soberano, não julgas e vingas o nosso sangue desses que habitam sobre a face da terra? E foi-lhes dado compridas vestes brancas, e foi-lhes dito, repouse mais um pouco de tempo. Durma como Lázaro, né? Mais um pouco de tempo. Até que se complete o número de conservos e irmãos teus que haverão de morrer como vocês na próxima perseguição, que é o decreto dominical. O número do basta foi anunciado no fechamento do quinto selo apocalíptico. Vivemos no sexto selo apocalíptico, apenas aguardando hoje esse desenrolar profético que estamos estudando, e em muito breve o sétimo selo, passarmos a meia hora que passaremos, conhecendo o universo afora em meia hora, até chegar na Canaã celestial. Meia hora, literalmente, para a honra e a glória de Deus. Estaremos em 30 minutos no céu. E a 30 minutos, não é porque demora 30 minutos para chegar lá não, porque no fechar e piscar de olhos nós podemos estar lá. Com Deus não tem negócio de velocidade. Mas nós estaremos conhecendo os principais pontos do universo criado por Deus. Por isso gastaremos meia hora, mas é meia hora que do lado de Deus é muito mais do que a vida inteira de qualquer ser humano que já pisou sobre a face da terra como mortal. E que Deus abençoe que eu e você façamos parte desse grupo, que participará dessa viagem turística tão maravilhosa e que para nós será eterno. Mas não se esquecer, em momento algum, que esse número de conservos irmãos que haverão de morrer, vão morrer. Vai ter perseguição, vai ter morte. E outro detalhe, irmãos. A chuva serôdia que tanto se fala na Bíblia e tanto se fala no mundo religioso afora, que é a última chuva do Espírito Santo sobre a face da terra, vai acontecer sim, mas justamente ligada ao desfecho do decreto de morte. O alto clamor acontecerá durante o decreto de morte. E é justamente o momento mais típico e mais apropriado para que Deus possa convidar pela última vez a quem quer que seja, para que abandone as garras da grande Babilônia religiosa do planeta Terra, da confusão religiosa, e possa definitivamente fazer parte do povo escolhido de Deus, rebanho do Senhor. E em muito breve abraçá-lo nas mansões celestes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Sétimo tema, enchendo o mundo de verdade. Queria citar um texto aqui da Pena Inspirada, de Conselhos para a Igreja, páginas 58 e 59, que diz o seguinte: Deus está chamando a sua igreja hoje, como chamou o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiros anjos, separou-as da proximidade dele. Cristo aceita, e com que prazer, todo agente humano que a ele se renda e promova essa mensagem. Não importa o que você fez no passado. Não importa o que você está fazendo agora. O que importa é o que você vai fazer com isso de agora para frente. Com essa mensagem que você ouviu. Com o poder da verdade, à sua disposição, à minha disposição, para nos libertar de fato e sermos de fato diante dos homens e diante de Deus, pessoas livres, guiadas pela sabedoria divina. Santo Deus, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra enche o nosso coração, Senhor,
e nos capacite, Senhor, para que cumpramos com a nossa missão, tanto como indivíduo, como possamos de fato estar fazendo parte estaremos lá perante o mal e o mundo deve abraçar a gente. Cristo aqui desceu.